Seja bem-vindo à sétima e última parte, né, sobre o fundacionalismo de Laurence Bonjour, que se baseia no artigo Dialética do Fundacionalismo e Coerentismo desse filósofo, que abandonou justamente o coerentismo e aderiu ao fundacionalismo. Então, como prometido, eu inicio essa última parte com a questão mais importante, a questão última da área, que seria a resposta ao cético cartesiano, já que o Bonjour, né, adere ao fundacionalismo mais clássico, mais tradicional, que precisa então lidar diretamente, responder diretamente ao problema do ceticismo cartesiano. A questão, então, como nós já vimos no final da penúltima aula, no caso, no final da penúltima aula da série, né, da aula anterior, como pode o fato de minha experiência poder ser corretamente descrita como a aparência de certo objeto físico contribuir para a justificação da afirmação que tal objeto está de fato presente? Quer dizer, o que é a nossa percepção incorporada na linguagem do Bonjour, a percepção ocorrente de um certo objeto, como que ela pode justificar uma crença aperceptiva que não apenas relata numa linguagem fenomenológica o que eu estou percebendo, mas realmente que esse conteúdo tem uma existência independente da minha mente e até uma relação causal, um tipo de conexão causal com a minha mente. Como isso pode ser conhecido? Como a mente pode conhecer aquilo que está do lado de fora? Então ele diz que nós temos algumas alternativas ao ceticismo. Em vez de abraçar o ceticismo, nós podemos recorrer a uma solução que ele classifica como historicamente padrão, que é exatamente a redução fenomenalista. Só que aí o que eu faço então? Qual é, digamos, a nossa manobra ou até uma artimanha? Eu digo que os objetos físicos são esses complexos de dados sensoriais. Quer dizer, eu defino um objeto físico em termos das percepções sensoriais. Então agora eu não tenho simplesmente uma linguagem fenomenológica para descrever a minha percepção, sendo que os objetos seriam algo de diferente. Eu tenho, na verdade, os objetos sendo definidos, mesmo objetos físicos, eu enfatizo, sendo definidos em termos estritamente fenomenológicos ou sensoriais. Bom, quem achar isso plausível que compre, né? Eu concordo com os epistemólogos que acham essa solução uma piada, né? Essa solução é simplesmente uma concessão ao ceticismo, não é nenhum tipo de resposta ao ceticismo, não será esse também o caminho adotado pelo Bonjour. Bonjour coloca ainda uma segunda possibilidade, que também não é adotada por ele, é adotada no caso pelo Chisholm e pelo Price, né? Que seria a mera ocorrência de uma aparência física servindo para conceder uma justificação prima facie sobre a afirmação física correspondente. Então nós passaríamos a usar expressões como tende a justificar, tende a tornar evidente. Existiria uma tendência, né, da nossa percepção ocorrente de justificar crenças aperceptivas sobre objetos físicos correspondentes. Só que o Bonjour considera que essas expressões tende a justificar envolvem uma relação lógica que seria uma consequência da fé no sucesso epistemológico. Quer dizer, no fim das contas, se você diz que tende a justificar,
você já está enfraquecendo o ceticismo, você não está respondendo o ceticismo, você não tem uma resposta argumentativa ao cético, você tem muito mais uma negação pura e simples do ceticismo, né? E um ato de fé, nesse caso, de que as suas percepções poderiam tender a fornecer evidências para sua crença numa realidade física independente delas. Então essa também não seria uma boa alternativa. Diante disso, é que o Bonjour se vê obrigado a formular a sua própria hipótese, que é então a seguinte: nós poderíamos encontrar uma base para uma inferência da aparência para o fato objetivo em dois outros fatos fundamentais sobre essas aparências, quer dizer, dois fatos fundamentais sobre as nossas percepções incorporadas formariam a base para que nós pudéssemos fazer uma inferência desta aparência para um fato objetivo, que é aquele fato relativo à própria existência do objeto físico. Então, quais são esses dois aspectos da nossa percepção que possibilitariam essa inferência? Primeiro, o fato que nós vimos e já insistimos um pouco sobre isso, de percepções não serem voluntárias. É o caráter espontâneo desse tipo de cognição. Quando a cognição é uma percepção incorporada, então ela se manifesta independentemente da nossa vontade. O único controle que nós temos sobre isso é retirando a nossa sensibilidade do contexto de alguma maneira. Feche os olhos, saia do ambiente, ou acabe entorpecendo seus sentidos de alguma maneira. São as únicas formas em que você pode evitar de ter uma percepção. Uma vez que os seus sentidos estejam funcionando, uma vez que eles estejam em condições normais para a recepção de percepções, o dado, por isso mesmo o nome, né? O dado será recebido. Não, o dado não é feito por isso mesmo, né? As nossas representações fictícias é que são um produto da nossa vontade. O dado é aquilo que independe da nossa vontade, uma vez que estejamos com os nossos sentidos abertos, em pleno funcionamento. Então, esse é um dos aspectos relevantes da nossa percepção incorporada, a partir da qual nós queremos inferir a existência de objetos físicos, de objetos independentes da própria percepção. Qual é o outro fato sobre essas aparências ou percepções? O outro aspecto, então, é o fato de aparências e crenças que elas justificam diretamente se encaixarem e se reforçarem mutuamente de modo coerente. E aqui ele faz menção a argumentos do Locke e do Berkeley, mas nós vemos até um pouco disso nas próprias meditações de Descartes, né? Quer dizer, essa ideia de que se nós estivéssemos sonhando, se as nossas percepções fossem um produto da nossa própria mente, então do mesmo jeito que os nossos sonhos são incoerentes, os nossos sonhos têm rupturas abruptas, você pode abrir a porta do seu escritório e sair em Tóquio. Meu escritório fica em Londrina, mas se eu estou sonhando, eu posso abrir a porta dele e então na cena seguinte eu estou em Tóquio, né? Numa cena eu estou com uma pessoa, na cena seguinte ela desapareceu sem explicação. Então, essa incoerência seria exatamente a marca de que nós não temos um mundo externo fazendo com que nós tenhamos essa percepção.
essa percepção não está sendo recebida do mundo externo e por esse motivo ela seria marcada pela incoerência. Mas como na nossa percepção no estado de vigília, aquilo que não é ilusão, aquilo que supostamente não é uma alucinação, seria marcado por bastante coerência nas crenças aperceptivas resultantes dessas percepções, então isso só poderia ser explicado pela própria objetividade dessas percepções, pelo fato delas estarem em relação causal com um mundo externo. Ao menos este é o argumento. Assim, ele fala de uma ideia subjacente ao ponto, a necessidade de uma explanação qualquer para essa combinação de coerência com involuntariedade. Veja, se eu estou escrevendo um texto, se eu estou fazendo uma pintura, a menos que eu queira provocar um efeito surreal, eu posso exatamente imprimir coerência, imprimir consistência na minha obra. Aí faz sentido. Mas como que eu explico ao mesmo tempo a involuntariedade e a coerência? De onde vem essa coerência se não foi introduzida pela minha própria vontade? Nesse sentido, ele recorre a uma inferência para a suposta melhor explicação, né? Uma inferência para a hipótese que explicaria melhor esses aspectos da nossa experiência sensorial. Será que é realmente a melhor explicação? Então, a forma do argumento aqui é a inferência para melhor explicação, mas podemos questionar se de fato esses aspectos existem, primeiramente, né? Se o Bonjour está certo em descrever assim a nossa percepção sensorial e se a melhor explicação para isso de fato seria um mundo existindo independente da nossa mente. Por fim, então, a conclusão a que o Bonjour mesmo chega é que o coerentismo é obviamente insustentável, praticamente impossível. Então, isso em virtude de críticas que nós vimos nos primeiros vídeos dessa série sobre o artigo de Bonjour. Nós vimos que, segundo Bonjour, ninguém tem uma boa razão para aderir ao coerentismo. Você só adere ao coerentismo quando você acha que não tem escapatória. Quer dizer, você quer ser um internalista, você não quer uma teoria do conhecimento como o confiabilismo, por exemplo, ou uma teoria contextualista, você quer se manter na tradição internalista, segundo a qual o sujeito tem disponível evidências para justificar as suas próprias crenças, e você percebe que o fundacionalismo tem objeções que você não consegue responder, ele se enreda em dilemas que não teriam solução para você. Por esse motivo é que você abraça o coerentismo. Então, o coerentismo não tem uma atração por si mesmo. Ele é aquilo que sobra quando você larga o fundacionalismo. Só que se ele é tão ruim assim, né, diz o Bonjour, se ele mesmo está, inclusive, cheio de problemas, então nós vamos voltar para o fundacionalismo. E aí nós vamos precisar resolver os dilemas fundacionalistas, inclusive resolver esse dilema respondendo ao tradicional problema representado pelo ceticismo cartesiano. Por isso, a gente conclui a exposição do texto dele lendo esta passagem que diz assim: uma versão bem tradicional do fundacionalismo experimental pode ser defendida com êxito contra a objeção mais imediata e eficaz, que é o dilema da base, que nós estudamos nesse curso, mesmo que no fim encare um problema bem sério e familiar. Qual é esse problema? O problema é exatamente do mundo exterior ou de como a base justifica a nossa crença no mundo exterior. O problema, em outras palavras, do ceticismo cartesiano.
para o qual ainda não há uma solução disponível. Quer dizer, ele tem uma hipótese, né? Mas é claro que ele admite que ele precisa desenvolver isso melhor, isso precisa de toda uma argumentação extra. Essa hipótese que o Bonjour nos mostrou é convincente? Será que de fato as nossas percepções sensoriais são involuntárias e dão origem a crenças com uma coerência tal que demandaria como sua melhor explicação a existência de um mundo físico independente? Se você assistiu a minha série sobre o Michael Williams, você viu ali que o Michael Williams já antecipa, já conhece mesmo, né? Já que isso vem de Locke, vem de Berkeley, né? É um argumento que já foi colocado antes na mesa na história da filosofia, e o Michael Williams, a meu ver, tem uma boa resposta ali para esse tipo de estratégia. Eu, pessoalmente, tendo a acompanhar o Williams, acreditando que a própria coerência só é um atributo das nossas crenças, porque, primeiramente, nós acreditamos que existe um mundo externo nos afetando, nós acreditamos que o nosso próprio corpo existe nesse mundo físico e é uma fonte das nossas impressões sensoriais. Então você talvez se lembre, se assistiu aquela série, de um episódio em que eu pedia que você fizesse a seguinte experiência, né? Você simplesmente olha para alguma coisa, fecha os seus olhos, move a sua cabeça, abre os seus olhos. Existe alguma coerência entre essas duas imagens que você viu? Só existe se você pressupor que existe uma cabeça justamente que você virou e os objetos estavam ali físicos existindo simultaneamente e sendo percebidos alternadamente, né, sucessivamente, pelo movimento dos seus sentidos. Quer dizer, você acredita que você tem um corpo percebendo outros corpos. Sem isso, onde está a coerência? Então, isso é o argumento do Williams, tá? Que eu expliquei e que me convenceu. E se o Williams está certo, nós não podemos usar a coerência como ponto de partida para uma prova de uma hipótese explicativa da coerência, que seria a própria objetividade daquilo que é percebido, né? A existência física daquilo que é percebido. Então, o argumento do Williams é que, ao contrário, você está introduzindo coerência e acreditando que as suas percepções, suas crenças são coerentes, porque você já acredita em um mundo físico. Então, nós vimos naquela série que o Michael Williams é um crítico de todas essas tentativas mais tradicionais de lidarmos com o ceticismo. Então, por isso a escolha até desses autores para que eu trabalhe aqui no meu canal, né? O Bonjour é muito mais tradicional. O Bonjour tenta fazer um resgate, de alguma maneira, de uma epistemologia muito compatível com aquilo que nós vimos a modernidade, a filosofia moderna desenvolver. Já o Michael Williams acredita que isso não vai dar em nada, né? Acredita que essas respostas não são boas. Você sempre acaba perdendo para o cético quando você tenta seguir um caminho mais tradicional. Por esse motivo, ele acredita que a sua resposta ao ceticismo deve ser aquilo que ele chamou de resposta diagnóstica e não uma resposta direta, como essa resposta que o Laurence Bonjour tenta nos oferecer, ou pelo menos joga a possibilidade de que seja desenvolvida, né?
Então, na visão do Michael Williams, nós teríamos que, de alguma maneira, desqualificar o ceticismo não como um problema sem significado, sem sentido. Não é isso. Nós teríamos sim que mostrar que o ceticismo é uma questão, ou enseja questões que não podem ser colocadas de uma maneira razoável, justificável, plausível em qualquer contexto. Quer dizer, o ceticismo não é assim tão intuitivamente plausível, tão natural quanto parece. Por isso, uma resposta diagnóstica. Mas aí vocês podem ver ou rever aquela série, né? Não cabe aqui aprofundar mais isso. Eu só estou, se é que importa, claro que não importa qual é a minha crença pessoal, minha convicção pessoal, mas só para colocar as minhas próprias cartas na mesa, né? Eu sou mais propensa hoje em dia às posições do Michael Williams. O Bonjour está aqui então para trazer um equilíbrio para o canal, justamente para que vocês saibam que também é possível que um filósofo contemporâneo defenda visões mais tradicionais, mais clássicas, tá? Então é isso, o debate continua, um dia aí eu apareço com alguma outra série sobre epistemologia, mas por enquanto o que eu queria falar para vocês era isso. Obrigada por terem acompanhado e até qualquer dia. Tchau, tchau.